Oi, minha querida. Eu sou a Lídia. E hoje, aos meus muitos anos de vida, ainda sinto o cheiro de terra molhada daquela primeira noite. Não é cheiro de lembrança vaga, não. É cheiro que ficou grudado na alma, do tipo que a gente carrega para sempre, junto com o som da chuva batendo nas telhas furadas e o coração apertado da minha mãe tentando esconder o choro. Vou contar uma coisa que vivi quando menina, lá no interior de Minas. Não é lenda de vizinho nem história que alguém me contou no telefone sem fio da vila. É minha história. E começa com a mudança mais assustadora que nossa família já fez. Não esquece de me contar o que você está fazendo nesse momento que me escuta. Eu vou ler cada comentário e responder cada uma de vocês. Naquele tempo, a seca tinha apertado tanto que meu pai disse uma frase que nunca esqueci. A gente precisa recomeçar onde der para estender o cobertor. O trabalho tinha secado junto com a terra, e a única casa que conseguimos foi uma casinha de pau a pique abandonada, do outro lado da ponte do córrego. Uma ponte de madeira velha que rangia quando a gente passava, fazendo aquele gemido comprido que dava medo até de dia. Todo mundo evitava aquele lado. Primeiro, porque a estrada ficava um lamaçal danado nas chuvas, impossível de passar com carroça. Segundo, e isso era o que mais se falava baixinho, porque diziam que a casinha tinha encosto, que era mal assombrada, que quem morava ali antes tinha ido embora no meio da noite, deixando tudo para trás. Eu tinha acabado de fazer aniversário. Ainda era menina, mas já sabia carregar peso e não reclamar. Fui na frente com meus irmãos menores, os 3, cada um segurando uma trouxinha. Minha mãe vinha atrás com o caixote de roupas equilibrado na cabeça, e meu pai empurrando um carrinho de mão com nossa mesa de cozinha, aquela manquitola de 3 pernas boas e uma remendada. A casinha era tão pequena que dava para ver tudo de uma vez só. Paredes de barro rachado, com o pau a pique aparecendo em alguns lugares como costelas expostas, telhas faltando no telhado, deixando o céu entrar em pedaços. O chão de terra batida estava cheio de folhas secas e tinha até um ninho de passarinho abandonado num canto da viga. Mas foi o quintal que me chamou a atenção. Era quase um matagal. Mato alto, formigueiros enormes, e lá no fundo, perto de uma pedra grande e escura, tinha um pé de romã. Só ele, solitário, com alguns frutos vermelhos pendurados como se estivesse esperando alguém. Do outro lado, uns 3 pés de mamão encostados na cerca de arame farpado que mais parecia uma linha de anzol esticada. Naquela primeira noite, a chuva chegou antes do sono. Escorreu pelas frestas do telhado, pingou dentro da panela que minha mãe colocou no chão, fez barulho nas folhas de zinco soltas. Forramos o chão com sacos de estopa que cheiravam a café velho e dormimos todos juntinhos, como ninhada de passarinho. Eu me lembro do calor dos meus irmãos dos 2 lados, do cheiro de terra molhada entrando pela janela sem vidro e do coração da minha mãe batendo forte quando ela me abraçou e sussurrou: "Vai passar, minha filha, vai passar." Meu pai não dormiu. Ficou sentado perto da porta, olhando para o quintal escuro com as mãos juntas. Não estava rezando com palavras, mas eu sabia que estava conversando com Deus do jeito dele, em silêncio. Quando o dia clareou, ele foi o primeiro a levantar. Pegou a enxada que tinha trazido amarrada no carrinho e saiu para o quintal ainda molhado. Eu levantei também, porque sempre fui de acompanhar meu pai nas coisas. Ele olhou para mim e fez um sinal com a cabeça. "Vem, Lídia, tem trabalho." Foi assim que começou. Ele disse uma frase que repetiu a vida toda. Se a casa é humilde, o quintal tem que ser caprichado. Era o jeito dele enfrentar a vida, com a enxada na mão e uma conversa mansa com Deus. Começamos a limpar perto da romanceira. O chão estava duro, cheio de raízes finas e pedrinhas. Meu pai cavava devagar, com cuidado, tirando o mato pela raiz para não voltar. Eu ajuntava tudo num monte para queimar depois. No terceiro golpe mais fundo, a enxada bateu em algo diferente. Não era raiz, não era pedra. Fez um som oco, metálico, que ecoou estranho no silêncio da manhã. Meu pai parou. Olhou para mim por cima do ombro. Os olhos dele ficaram estreitos, do jeito que ficavam quando ele estava pensando sério. "Tem coisa aqui", ele falou, a voz baixa. Meu coração disparou.
Abaixei junto com ele. Com as mãos, afastamos a terra úmida e escura, e aos poucos foram aparecendo as bordas enferrujadas de uma caixa de metal. Não era grande, do tamanho de uma caixa de sapato, mas estava pesada. Muito pesada. Meu pai tirou devagar, como se estivesse tirando um recém-nascido do berço. Limpou a tampa com a mão, sacudindo a terra grudada, e viu que tinha um cadeado velho, todo corroído pela ferrugem e pelo tempo. O metal estava verde em alguns lugares, quase se desfazendo. Ele não forçou ali mesmo. Levou a caixa para dentro de casa. Minha mãe, que estava acendendo o fogão a lenha, virou com os olhos arregalados. — O que é isso, Zeca? Não sei ainda, mas estava enterrada no fundo do quintal. Meus irmãos se juntaram em volta. Meu pai pegou um prego grosso e o alicate velho que tinha na caixa de ferramentas. Forçou o cadeado com cuidado, devagar, até que o ferrolho cedeu com um estalo seco. O silêncio dentro daquela casinha ficou tão grande que dava para ouvir a lenha estalando no fogão e o vento mexendo na cortina rasgada da janela. Meu pai abriu a tampa. Dentro tinha um embrulho de tecido grosso, daqueles que antigamente usavam para fazer saco de mantimento. O tecido estava úmido, manchado pelo tempo, escurecido nas bordas. Meu pai desenrolou com as duas mãos, e o que apareceu fez minha mãe levar a mão à boca. Moedas antigas, de um tipo que eu nunca tinha visto. 2 correntes de ouro, com os elos ainda brilhando fraquinho debaixo da sujeira. Anéis, vários anéis. E um maço de notas velhas, já fora de circulação, amareladas e quebradiças nas pontas. Mas o que chamou mais a atenção do meu pai foi um caderninho. Pequeno, com a capa dura, do tipo que antigamente se usava para anotar contas. Na capa, escrito à mão com tinta desbotada, tinha um nome: Acunha, 1939. Meu pai pegou o caderno e folheou devagar. As páginas estavam amareladas, a tinta meio apagada em alguns trechos, mas dava para ler. Era um diário. Alguém tinha escrito ali sua história. Minha mãe sussurrou: Meu Deus do céu, Zeca, de quem é isso? Meu pai não respondeu logo. Ficou olhando para aquelas coisas espalhadas na mesa manquitola com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Não era ganância, não era medo, era outra coisa, era respeito. Ele fechou a caixa devagar, olhou para cada um de nós e disse uma frase que marcou minha vida inteira. Dinheiro achado não tem dono à vista, mas tem história. A gente precisa entender que história é essa. E foi assim, minhas queridas amigas, que começou a maior lição que aprendi na vida. Não foi sobre riqueza, foi sobre escolha, sobre o que a gente faz quando ninguém está olhando, quando a necessidade aperta, e quando Deus coloca na nossa mão algo que pode ser bênção ou maldição, dependendo do caminho que a gente escolhe. Naquela manhã, com a caixa enferrujada em cima da mesa torta, meu pai não sabia ainda o peso que aquele achado ia trazer. Mas ele sabia uma coisa: não ia tomar decisão sozinho. Não ia esconder. Não ia fingir que nada tinha acontecido. E essa, minha gente, foi a primeira grande escolha. Naquela noite, depois que meus irmãos dormiram, meu pai acendeu o lampião de querosene. A luz amarelada dançava nas paredes de barro, fazendo sombras compridas que subiam até o telhado. O cheiro do pavio queimando se misturava com o cheiro de sabão de coco que minha mãe tinha usado para lavar nossas mãos antes de jantar. Meu pai pegou o caderninho com cuidado, como quem pega algo sagrado. Abriu na primeira página e começou a ler em voz baixa. Eu estava sentada no chão, encostada na saia da minha mãe, e ouvia cada palavra como se estivesse ouvindo o vento contando o segredo. O caderno era de um homem chamado Álvaro Cunha. Ele tinha sido caixeiro de um armazém do outro lado da ponte, naquele tempo em que o comércio ainda funcionava por ali. Pelas datas que ele anotou, dava para entender que tinha vivido ali muitos anos antes de a gente chegar. Álvaro escrevia devagar, com letra caprichada, do tipo que aprendeu em escola boa. Ele contava do dia a dia no armazém, das pessoas que compravam fiado, das dívidas que iam se acumulando no caderno de capa preta que ele guardava debaixo do balcão. Falava do patrão, um homem duro que não perdoava atraso. Falava da mulher que ele amava,
mas que não podia casar porque não tinha dinheiro para casa própria. Mas as páginas do meio eram diferentes. A letra ficava mais apertada, mais nervosa. Álvaro começou a escrever sobre desconfianças, sobre sumiços de mercadoria, sobre acusações que caíram nas costas dele sem que ninguém provasse nada. Meu pai parou de ler e passou a mão no rosto. Olhou para minha mãe. O homem foi acusado de roubo, ele disse, a voz pesada. Mas ele jura no caderno que não fez nada. Minha mãe apertou minha mão. E o que aconteceu com ele? Meu pai voltou a ler. Álvaro contava que a família dele tinha virado as costas, que os vizinhos não cumprimentavam mais, que ele tinha perdido o emprego e a honra de uma vez só. Na última página do diário, a letra estava trêmula, como se a mão dele tremesse ao escrever. Levaram a honra da minha família. Juntei o que pude das economias que guardei durante anos e escondi no quintal da minha casinha. Se eu cair, se algo me acontecer, peço a Deus que isso um dia sirva para limpar meu nome. Quem achar, que faça o bem, que use para ajudar os outros, porque eu não consegui me ajudar. A última frase estava borrada, como se uma gota de água tivesse caído no papel. Ou talvez fosse lágrima. O silêncio que ficou depois que meu pai terminou de ler foi do tipo que pesa no peito. Até o lampião parecia queimar mais baixo, como se estivesse com respeito. Eu olhei para a caixa em cima da mesa. Aquilo não era só dinheiro velho e joias esquecidas. Era o pedido de um homem que tinha perdido tudo. Era o último suspiro de alguém que queria que sua dor virasse alguma coisa boa. Minha mãe quebrou o silêncio primeiro. Ela tinha um jeito prático de enxergar as coisas, minha mãe. Não era que não tivesse coração. Era que tinha coração e fome ao mesmo tempo, e sabia que a vida não espera a gente decidir se vai ser bonito ou não. Zeca, ela disse, olhando para meu pai com aquele olhar que eu aprendi a reconhecer com os anos. A gente está dormindo em chão de terra batida. As crianças estão com fome. Eu estou com fome. A menina menor está tossindo de noite, e a gente não tem dinheiro nem para remédio de farmácia, quanto mais para médico. Meu pai não respondeu. Ficou olhando para o caderno aberto. Minha mãe continuou, e a voz dela era firme, mas não era dura. Isso aqui pode comprar telha. Pode comprar comida. Pode pagar a escola da vila que vai fechar se não arrumarem. E o poço? Zeca, quantas vezes a gente voltou da bica com a lata pela metade porque a água estava suja? Ela apontou para a caixa. O que a gente faz? Meu pai respirou fundo. Passou a mão no cabelo, do jeito que fazia quando estava pensando em coisa séria. Depois olhou para mim, para meus irmãos dormindo no canto, e de novo para minha mãe. Isso não nos pertence, ele disse devagar. Mas pode nos atravessar. Não entendi na hora o que ele quis dizer, mas hoje eu sei. Ele estava dizendo que aquele dinheiro não era nosso por direito, mas que a gente podia ser o caminho que ele ia percorrer para chegar onde precisava chegar. No dia seguinte, logo cedinho, meu pai colocou o caderno e algumas das moedas mais antigas dentro de um saco de pano. Disse para minha mãe que ia até a capelinha conversar com o padre Olavo, um homem sério e simples que atendia 3 comunidades diferentes, andando léguas a pé ou no lombo de um burro manso. Vou mostrar isso para ele, meu pai disse. Se tem alguém que pode nos guiar, é o padre. Ele conhece todo mundo por aqui. Se essa família do Álvaro ainda existe, ele vai saber. Minha mãe concordou. E se não existir? Aí a gente descobre juntos o que fazer. Meu pai saiu com o saco pendurado no ombro e o chapéu de palha na cabeça. Eu fiquei olhando ele atravessar a ponte, o corpo pequeno contra o sol da manhã, e senti uma coisa estranha no peito. Era medo misturado com orgulho. Medo do que podia acontecer. Orgulho de ter um pai que não escondia. Agora me conta, você acha que meu pai fez a escolha certa? Ou faria diferente? Quero ouvir o que está no coração de cada uma de vocês aqui nos comentários. Enquanto ele estava fora, minha mãe e eu começamos a arrumar a casa. Varremos o chão, lavamos os sacos de estopa na bica, estendemos no varal de arame. O cheiro de sabão e sol ficou no ar a manhã inteira. Meus irmãos brincaram no quintal, catando pedrinhas e fazendo casinha debaixo do pé de mamão. Mas eu não conseguia parar de pensar na caixa, no Álvaro.
no homem que tinha enterrado sua vida inteira no chão e pedido que quem achasse fizesse o bem. E eu pensava também na minha mãe, que tinha razão. A gente precisava de tanta coisa. Precisava de telhado, precisava de comida, precisava de remédio, precisava de esperança. Será que era errado aceitar aquilo? Ou será que era errado deixar aquilo enterrado, sem servir para nada, quando tanta gente precisava? Meu pai voltou no fim da tarde, com o rosto cansado, mas tranquilo. Sentou na soleira da porta, tirou o chapéu e olhou para nós. O padre leu tudo, ele disse. Conheceu o Álvaro, sim. Disse que ele foi embora daqui faz tempo, antes mesmo de eu nascer. Nunca mais voltou. Não tem família que ele saiba. Minha mãe esperou. E ele disse uma coisa que vou repetir aqui. A intenção do Álvaro está clara. Ele queria que isso virasse bem. Meu pai abriu o saco e tirou o caderno de volta. O padre propôs um acordo, e eu achei justo. Foi assim que começou a segunda parte da história. A parte em que a gente decidiu não ficar com tudo, mas também não deixar tudo perdido. A parte em que a honra de um homem morto virou telhado, comida, remédio e água limpa para uma comunidade inteira. O acordo que o padre Olavo propôs foi simples, mas tinha peso de juramento. Meu pai contou tudo naquela noite, com a família reunida em volta da mesinha torta, enquanto a vela de sebo derretia devagar, pingando na lata velha que servia de castiçal. O padre disse assim, meu pai começou, olhando para cada um de nós. Esse dinheiro veio de um homem bom que foi julgado errado. Se a gente usar isso só para nós, a gente não limpa o nome dele. A gente só enterra de novo. Minha mãe escutava com as mãos entrelaçadas no colo. Eu via o cansaço no rosto dela, mas também via algo diferente. Uma atenção profunda. O padre quer que a gente fique com uma parte pequena, o suficiente para arrumar o telhado, comprar remédio para a pequena que está tossindo e um saco de milho para passar o mês. O resto vai ficar sob cuidado dele e de duas mulheres da comunidade que todo mundo respeita. A dona Amélia, que é professora, e a dona Cecília, a parteira. Meu pai fez uma pausa, como quem estava medindo as palavras. Eles vão anotar tudo no caderno da sacristia. Quanto entrou, para onde vai, quem recebeu, tudo no claro, tudo assinado. Minha mãe soltou o ar devagar. E se alguém aparecer dizendo que é família do Álvaro? O padre disse que vai esperar 6 meses. Se ninguém aparecer com documento que prove, a gente segue com o plano. Mas se aparecer alguém de verdade, a gente devolve tudo e explica o que foi usado e por quê. O silêncio que veio depois foi diferente do da noite anterior. Não era pesado. Era como se todo mundo estivesse respirando pela primeira vez depois de segurar o fôlego. Eu concordo, minha mãe disse, e a voz dela estava firme. É o certo. Meu pai olhou para mim. E você, Lídia? O que acha? Ninguém nunca tinha me perguntado o que eu achava de decisão de gente grande. Senti meu rosto esquentar. Olhei para a caixinha em cima da mesa, com as moedas que brilhavam fraquinho à luz da vela. Eu acho que o Álvaro ficaria feliz, eu disse baixinho. Ele escreveu que queria ajudar os outros. Meu pai sorriu. Foi um sorriso pequeno, mas era verdadeiro. Então está decidido. No domingo seguinte, meu pai levou a caixa toda para a capela. Era uma capelinha simples, de paredes brancas e telhado vermelho, com um sino pequeno pendurado na frente. O altar era de madeira clara e tinha uma imagem de Nossa Senhora com um manto pintado de verde água, segurando o menino Jesus no colo. O padre Olavo estava esperando. Ele era um homem alto, com a batina preta já desbotada nas barras, e tinha um jeito calmo de falar que fazia todo mundo prestar atenção. Junto com ele estavam a dona Amélia e a dona Cecília. Dona Amélia era a professora da escola da vila. Usava sempre um vestido de botões na frente e trazia o cabelo preso num coque baixo. Tinha mãos de quem escrevia muito, com calos no dedo do meio. Dona Cecília era diferente. Mais velha, com o rosto marcado pelo sol e pelas noites em claro, ajudando mulheres a dar à luz. Ela usava um chale de crochê cor de palha, mesmo no calor, e tinha um cheiro suave de erva doce sempre em volta dela. O padre abriu a caixa em cima da mesa da sacristia. Separou cada coisa com cuidado,
As moedas antigas de um lado, as correntes e anéis do outro, as notas velhas empilhadas com delicadeza. Depois, pegou um caderno grande, de capa dura marrom, e começou a escrever. Dia tal, ele dizia em voz alta enquanto escrevia. Recebido da família de José, que encontrou no quintal da antiga propriedade de Álvaro Cunha, tantas moedas de ouro, tantas de prata, 2 correntes, 6 anéis e notas no valor de... Dona Amélia conferia junto. Dona Cecília assinava embaixo com uma letra bonita e cheia de curvas. Meu pai também assinou com a letra dele, que era mais dura, de quem aprendeu sozinho. Agora vamos decidir o que fica com vocês, o padre disse, olhando para meu pai. Para as necessidades imediatas da casa. Eles separaram o suficiente para comprar telhas, pregos, cal para reforçar o barro das paredes, separaram para um vidro de xarope, um pacote de aspirina e para 3 sacos de milho. Não era muito, mas era o que precisávamos para sobreviver os próximos tempos. O resto ficou guardado numa caixa de madeira que o padre trancou com chave. Vou guardar aqui, na sacristia, e toda vez que usarmos algo, as 3 pessoas vão estar presentes. Eu, Dona Amélia e Dona Cecília. Tudo anotado, tudo assinado. Ele olhou para meu pai com seriedade. E José, prepare-se, porque quando a notícia escorrer pela vila, e vai escorrer, vão aparecer muitas conversas. Algumas boas, outras nem tanto. Meu pai balançou a cabeça. Eu sei, padre, mas se a gente fizer certo, a gente dorme tranquilo. Dormir tranquilo, o padre repetiu, e sorriu. É a melhor riqueza que existe. Quando voltamos para casa naquela tarde, o sol estava baixo, tingindo tudo de dourado. Meu pai carregava um saco com as telhas que tinha conseguido comprar no armazém com parte do dinheiro. Minha mãe levava o remédio embrulhado num papel pardo, apertado contra o peito como se fosse tesouro. E era tesouro. Porque pela primeira vez em muito tempo, a gente tinha o que precisava sem dever para ninguém. Naquela noite, minha irmã menor tomou o xarope e parou de tossir antes de dormir. O som do silêncio no peito dela foi a coisa mais bonita que ouvi naquele dia. Meu pai começou a arrumar o telhado no dia seguinte. Subiu com cuidado na escada de bambu que o vizinho emprestou, tirou as telhas quebradas e foi colocando as novas, uma por uma, encaixando com paciência. Eu ficava embaixo, passando as telhas para ele, e via o suor escorrendo no rosto dele. Mas também via algo diferente. Ele estava leve, estava em paz. Sabe, Lídia, ele disse lá de cima, sem parar de trabalhar. A gente podia ter pegado tudo e não ter dito nada para ninguém. Muita gente faria isso. Fiquei quieta, esperando ele continuar. Mas aí a gente ia carregar um peso que não é da telha. É da consciência. E esse, minha filha, é o mais pesado de todos. Entendi naquele momento o que meu pai estava me ensinando. Não era sobre dinheiro. Era sobre escolha. Era sobre o que a gente faz quando ninguém está olhando, quando dá para esconder, quando dá para fingir. E meu pai tinha escolhido o caminho mais difícil. Mas era o caminho que deixava a gente respirar fundo. O padre Olavo tinha razão. Notícia é como água. Sempre acha um buraquinho para passar. Em menos de uma semana, a vila inteira sabia que meu pai tinha achado uma caixa enterrada no quintal da casinha depois da ponte. Mas sabe como é, minhas queridas? Cada boca que conta acrescenta um pedaço. Quando a história chegou no armazém, já tinha gente dizendo que era um baú de ouro. Quando chegou na venda do seu Genésio, falavam em joias de família real. E quando chegou no botequim, onde os homens bebiam cachaça e jogavam dominó, já diziam que era coisa de contrabando. As primeiras reações foram até bonitas. Dona Amélia passou na nossa casa numa tarde, trazendo um caderno novo para mim e um lápis comprido, ainda sem ponta gasta. Para você estudar, menina. Sua mãe me contou que você gosta de escrever. Dona Cecília apareceu também, com um vidrinho de óleo de eucalipto. Para passar no peito das crianças quando o tempo esfriar, ela disse, e ensinou minha mãe a fazer massagem com a mão morna. Mas teve gente que veio com outro espírito. Começaram as visitas estranhas. Gente que nunca tinha dado bom dia antes aparecia na cerca, puxando conversa. Perguntavam se estava tudo bem,
se precisávamos de ajuda, se tinha sobrado alguma coisa da herança. Meu pai atendia todo mundo com educação, mas não abria o jogo. Está tudo resolvido com o padre, ele dizia. Quem quiser saber mais, pode ir na capela. Foi quando começaram os cochichos. Eu ouvia quando ia buscar água na bica. 2 mulheres lavando roupa pararam de falar quando me viram chegar, mas eu tinha escutado. Dinheiro de morto traz desgosto. Casinha depois da ponte sempre foi lugar ruim. Essa família vai ver, ainda vão ver. Voltei para casa com a lata pesada e o coração mais pesado ainda. Contei para minha mãe, e ela suspirou fundo. Inveja dói mais em quem sente do que em quem recebe, minha filha. Não esquenta. Mas tinha um homem que não estava só cochichando. Ele estava observando e planejando. O nome dele era Arthur. Arthur do Areal chamavam, porque a família dele morava perto de um areião que ficava no caminho para a cidade. Era um homem alto, de ombros largos, com a voz grossa e o jeito de quem estava acostumado a ser obedecido. Nunca tinha trabalhado na roça. Vivia de negócios que ninguém sabia bem quais eram, mas sempre tinha dinheiro para cachaça e sempre montava um cavalo melhor do que o dos outros. Arthur tinha fama de valentão, de encrenqueiro, de gente que cobrava dívidas com ameaça e que já tinha botado medo em mais de um trabalhador honesto. E ele ficou sabendo da caixa. Numa tarde quente, dessas em que o sol racha a terra e até os passarinhos ficam quietos, Arthur apareceu na nossa cerca. Eu estava no quintal, catando feijão num peneirão de taquara, separando os grãos bons dos ruins. Vi a poeira da estrada subir antes de ver ele. Larguei o peneiro e corri para dentro. Pai, tem gente na cerca. Meu pai estava consertando uma cadeira. Levantou, limpou as mãos na calça e foi até a porta. Quando viu quem era, o rosto dele não mudou, mas eu vi a coluna ficar mais reta. Arthur estava encostado na cerca de arame com um sorrisinho no canto da boca. Sorrisinho que não chegava nos olhos. Zeca, ele disse, arrastando a voz. Ouvi dizer que você achou riqueza no quintal. Meu pai não respondeu logo. Ficou parado, de braços cruzados, esperando o homem continuar. Essas coisas não devem ficar com gente pobre, Zeca. Atrapalha a cabeça, deixa a pessoa confusa. É melhor entregar para quem sabe cuidar. Foi aí que meu pai falou, e a voz dele era calma, mas tinha firmeza de esteio. O que a gente achou já tem destino, Arthur. Metade para a comunidade, uma parte para arrumar esta casa e o resto para um poço novo perto da escola. Está tudo anotado na sacristia, com o padre e 2 testemunhas assinando. Arthur estreitou os olhos. É mesmo? E quem disse que você tinha esse direito todo? O mesmo que disse para Álvaro Cunha enterrar isso aqui, a consciência. O silêncio ficou espesso, até o vento pareceu parar de soprar. Arthur cuspiu no chão perto da cerca. E se eu disser que o quintal era do meu tio? Que essa terra tem história com minha família? Meu pai não se abalou. Diz no cartório e traz papel. Aqui a gente só acredita com carimbo. Arthur riu, mas era riso seco, de raiva. Você está brincando com coisa séria, Zeca. Tem gente que não gosta quando o pobre começa a ter mais do que deve. E tem gente que não gosta de trabalhar, meu pai respondeu. Prefere tomar dos outros. Foi como se uma pedra tivesse caído num poço fundo. Arthur ficou vermelho. Deu um passo para a frente, mas a cerca estava no meio. Meu pai não recuou nem um dedo. Você vai se arrepender, Arthur disse, a voz baixa e perigosa. Vai ver que dinheiro de morto não traz sorte. Ele virou as costas e foi embora, levantando poeira no caminho. Eu estava atrás da porta, tremendo. Meu pai voltou para dentro e vi que as mãos dele tremiam também, só um pouquinho, mas tremiam. Minha mãe estava pálida. Zeca, esse homem é perigoso. Eu sei. E se ele voltar de noite? E se ele trouxer gente? Meu pai sentou na cadeira que estava consertando. Ficou um tempo em silêncio, com as mãos entre os joelhos, olhando para o chão de terra batida. Depois, levantou o rosto e olhou para nós. Filha, ele disse me chamando para perto. Ajoelhei ao lado dele. O mal gosta de sombra. Se a gente fizer tudo no claro, ele perde força. Entendeu? Balancei a cabeça, mesmo sem entender direito.
A gente não vai esconder, a gente não vai mentir, e a gente não vai ter medo de quem ameaça sem razão. Ele olhou para minha mãe. Amanhã eu vou na venda e conto para todo mundo o que está acontecendo. Vou na capela e peço para o padre fazer o mesmo. Quanto mais gente souber a verdade, menos poder a mentira tem. Minha mãe concordou, mas vi a preocupação nos olhos dela. E eu também fiquei preocupada, porque mesmo sendo criança, eu sabia que homem como Arthur não desistia fácil. Naquela noite, nenhum de nós dormiu direito. Eu ficava ouvindo os barulhos lá fora, o vento nas folhas, o rangido da madeira, o latido longe de algum cachorro. E ficava pensando se a gente tinha feito certo, se não teria sido melhor não achar nada, se aquela caixa era bênção ou castigo. Mas toda vez que pensava nisso, eu lembrava do telhado novo, da minha irmã dormindo sem tossir, do caderno que Dona Amélia tinha me dado. E aí eu sabia, não era a caixa que era problema, era o coração de quem olhava para ela. No domingo seguinte, a capelinha estava mais cheia do que o normal. Palavra tinha corrido que o padre Olavo ia falar sobre o achado da casinha depois da ponte, e todo mundo queria ouvir. Tinha gente até na porta, esticando o pescoço para ver lá dentro. Minha família chegou cedo. Meu pai queria sentar na frente, onde todos pudessem ver a gente. Não temos nada para esconder, ele tinha dito em casa, enquanto passava brilhantina no cabelo e vestia a camisa de botão, a mais limpa que tinha. Eu usava meu vestido cor-de-rosa, aquele que minha mãe tinha costurado com retalhos, e levava nas mãos o caderno que Dona Amélia tinha me dado. Meus irmãos vinham penteados, com as roupas cheirando a sabão e sol. Quando entramos, senti os olhares. Alguns eram curiosos, outros bondosos, mas tinha também aqueles que cortavam, que pesavam, que julgavam sem falar nada. Arthur estava lá, sentado no banco do fundo, de braços cruzados, com o chapéu no colo e aquele jeito de quem estava medindo tudo. Quando meu pai passou por ele, os dois se olharam. Meu pai acenou com a cabeça, cumprimento simples. Arthur não respondeu. O padre Olavo subiu ao púlpito quando o sino terminou de tocar. Ele não era homem de gritar, nem de bater na mesa para chamar atenção. Falava baixo, mas todo mundo escutava. Tinha aquela autoridade que não vem da voz alta, mas da vida vivida com retidão. Meus irmãos e irmãs, ele começou, olhando para toda a igreja. Hoje eu quero falar sobre honestidade, sobre transparência e sobre o que fazemos quando Deus coloca em nossas mãos algo que pode ser bênção ou maldição, dependendo do caminho que escolhemos. A igreja ficou em silêncio. Até as crianças pararam de se mexer. Vocês sabem que a família do José encontrou uma caixa enterrada no quintal da antiga casa do Álvaro Cunha. Essa caixa continha economias guardadas por um homem que foi injustiçado e que pediu em suas últimas anotações que aquilo servisse para fazer o bem. O padre fez uma pausa, deixando as palavras assentarem. José poderia ter escondido tudo, poderia ter usado para si, sem dizer nada a ninguém, mas ele não fez isso. Ele veio até mim, mostrou o diário e juntos fizemos um acordo. Parte pequena para a família, que realmente precisa, e o resto para a comunidade. Ele apontou para o caderno grande que estava aberto no altar. Tudo está registrado aqui. Quanto entrou, quanto saiu, para onde foi. Dona Amélia e Dona Cecília são testemunhas. Qualquer um que quiser pode vir aqui e ver. Ouvi alguns murmúrios. O padre ergueu a mão, pedindo silêncio. Mas eu sei que há pessoas que não acreditam nisso, que acham que pobre não pode ter nada sem que seja suspeito, que inventam histórias, espalham mentiras e até ameaçam. Ele não olhou diretamente para Arthur, mas todo mundo na igreja sabia de quem ele estava falando. A vocês eu digo, o mal gosta da escuridão, gosta do segredo, gosta da fofoca e da suspeita. Mas quando trazemos tudo para a luz, quando fazemos tudo no claro, o mal perde força. A voz dele ficou mais firme. E quem tentar prejudicar essa família, quem tentar tomar o que não é seu, quem tentar espalhar discórdia, vai ter que responder não só para mim,
Não só para essa comunidade, mas para Deus. O silêncio depois dessas palavras era o tipo que dá para sentir no peito. Ninguém tossiu. Ninguém se mexeu. Depois da missa, aconteceu uma coisa que eu não esperava. As pessoas começaram a vir falar com a gente. Não para cobrar, não para duvidar, para apoiar. Seu Genésio, dono da venda, apertou a mão do meu pai. José, se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. E se alguém vier com conversa torta, eu ponho para fora da minha venda. Dona Margarida, que era viúva e morava sozinha com os 3 filhos, abraçou minha mãe. Vocês fizeram o certo. Deus abençoa quem divide. Até o delegado, que raramente aparecia na vila, estava ali. Ele era primo de Dona Amélia e tinha vindo passar o fim de semana. Puxou meu pai para o lado, perto da porta da capela. José, ele disse baixo, mas eu estava perto e ouvi. Fiquei sabendo das ameaças. Vou passar aqui mais vezes, e se houver qualquer problema, qualquer mesmo, você manda recado comigo na cidade. Entendeu? Meu pai agradeceu e viu o alívio no rosto dele. Mas nem tudo foi tranquilo. Quando estávamos saindo, Arthur atravessou o nosso caminho. Parou bem na frente do meu pai, tão perto que dava para sentir o cheiro forte de fumo que vinha dele. Bonito sermão, ele disse, e a voz tinha veneno. Mas sermão não paga conta, e não protege casa vazia à noite. Meu pai não desviou o olhar. Minha casa não está vazia, está cheia de gente honesta, e isso, Arthur, vale mais do que qualquer cadeado. Arthur sorriu torto. A gente vai ver. Ele foi embora, montou no cavalo que estava amarrado na sombra e partiu levantando poeira. Mas dessa vez eu não tremi tanto, porque agora a gente não estava sozinho. A comunidade inteira sabia da história, e muita gente boa estava do nosso lado. Nos dias seguintes, começou a acontecer algo bonito. As pessoas passaram a visitar nossa casa, não para pedir nem para cobrar, mas para ajudar. O carpinteiro da vila, seu Joaquim, apareceu com ferramentas. Ouvi dizer que você está arrumando o telhado, José. Vim dar uma mão. Não precisa me pagar, não. Você me paga depois quando puder, com o que tiver. Um saco de milho, uma galinha, o que for. Dona Amélia levou livros velhos da escola para eu ler. Você tem jeito para as letras, menina. Não pode desperdiçar. Dona Cecília trouxe mudas de hortelã e de alecrim. Plantem perto da janela, afasta mosquito e dá chá bom. E o padre Olavo, toda semana, passava na nossa casa. Não para vigiar, mas para conversar, para fortalecer. Ele e meu pai sentavam na soleira da porta, tomavam café de cevada que minha mãe fazia e conversavam sobre plantio, sobre chuva, sobre fé. Foi numa dessas conversas que o padre disse uma coisa que marcou. José, você sabe por que o diabo tem medo da transparência? Meu pai balançou a cabeça. Porque transparência é luz. E luz queima mentira, queima inveja, queima maldade. Você fez a coisa mais poderosa que existe. Trouxe tudo para o claro. Agora deixa Deus cuidar do resto. Com o passar dos dias, a casinha foi melhorando. O telhado não pingava mais. As paredes ganharam uma camada nova de reboco. Meu pai e o seu Joaquim consertaram a janela e colocaram um vidro que alguém tinha doado. Não era vidro novo, tinha uma rachadura no canto, mas segurava o vento e deixava a luz entrar. O quintal também mudou. Limpamos todo o mato, deixamos só a romanceira e os pés de mamão. Plantamos as mudas que Dona Cecília trouxe e minha mãe fez uma pequena horta com alface, couve e cebolinha. O cheiro de terra molhada quando a gente regava de manhã cedo era cheiro de esperança. Mas mesmo com toda essa melhora, a gente sabia que Arthur não tinha desistido. Ele passava pela estrada de vez em quando, sempre devagar, sempre olhando para a nossa casa. Não falava nada, mas o olhar dele falava. E meu pai, toda noite, antes de dormir, verificava as portas e as janelas. Dormia leve, com um ouvido sempre acordado. Porque a gente sabia que o bem estava vencendo, mas também sabia que o mal, quando encurralado, fica perigoso. Passou um mês desde o sermão do padre. A vida tinha encontrado um ritmo novo, mais calmo, mas ainda cheio de trabalho.
Meu pai acordava com o sol e ia para a roça que tinha conseguido arrendar perto do córrego. Eu ajudava minha mãe com os afazeres da casa e cuidava dos meus irmãos. À tarde, quando o sol apertava menos, eu estudava com os livros que Dona Amélia emprestava. A casa estava diferente. Não era mais aquela casinha abandonada e triste. Tinha vida. Tinha cheiro de comida no fogão, tinha roupa estendida no varal, tinha riso de criança no quintal. Minha irmã menor tinha engordado. As bochechas ficaram rosadas e ela corria atrás das galinhas que tínhamos conseguido comprar. O padre Olavo e as duas senhoras já tinham usado parte do dinheiro da comunidade. Compraram remédios que Dona Cecília distribuía para quem precisava. Pagaram o conserto do telhado da escola, que estava quase caindo. E tinha começado uma vaquinha, junto com outros moradores, para cavar um poço novo perto da praça, num lugar mais alto, onde a água não secava no verão. Tudo parecia estar se encaixando, mas meu pai não baixava a guarda. Toda noite, antes de dormir, ele dava uma volta pelo quintal. Verificava a cerca, olhava para a estrada, ficava um tempo parado só escutando os sons da noite. "Por que o senhor faz isso todo dia?" perguntei uma vez. Ele passou a mão no meu cabelo. "Porque lobo não avisa quando vai atacar, filha. Ele espera a ovelha dormir." Não gostei daquela resposta, mas entendi. E meu pai tinha razão. Foi numa noite sem lua, quando o céu estava fechado e nem estrela aparecia. O tipo de noite em que a escuridão é tão pesada que parece que dá para tocar nela. Eu tinha dormido cedo, cansada de lavar roupa no córrego o dia inteiro. Meus braços doíam e o sono veio rápido. Mas acordei com um barulho. Não foi um barulho alto. Foi um barulho errado. Um rangido na janela dos fundos, do lado onde ficava o quintal. Aquela janela estava sempre trancada com um trinco de madeira por dentro, porque o vidro rachado não segurava direito. Fiquei quieta, de olhos abertos no escuro, o coração batendo forte. Ouvi de novo. Alguém estava mexendo na janela. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e vi que meu pai já estava de pé. Ele tinha dormido de roupa, deitado em cima da coberta, como se estivesse esperando por aquilo. Minha mãe também acordou. Ela puxou meus irmãos para perto dela, cobrindo a boca do menor para ele não chorar. Meu pai pegou o cabo de enxada que estava encostado na parede. Não disse nada, só fez sinal para a gente ficar quieto. Caminhou até a porta devagar, abriu sem fazer barulho e saiu para o quintal. Eu desobedeci. Sei que não devia, mas fui até a porta e fiquei espiando pela fresta. A escuridão lá fora era quase completa, mas meus olhos foram se acostumando. Vi a silhueta do meu pai andando devagar em direção aos fundos da casa. E então vi outra coisa. 2 sombras se movendo perto da janela. "Quem está aí?" A voz do meu pai cortou a noite. As sombras pararam. Houve um silêncio pesado, e então uma delas se mexeu rápido. Ouvi passos correndo, quebrando gravetos secos, pulando a cerca de arame. Meu pai correu atrás, mas parou na cerca. As sombras já estavam longe, descendo em direção à ponte. Ouvi o som de cavalos, ou talvez fosse só um, e depois o barulho de cascos na madeira da ponte, indo embora. O cachorro do vizinho começou a latir. Depois outro, e mais outro. A noite inteira acordou com aquele som. Meu pai voltou para dentro, ofegante. Acendeu o lampião com as mãos tremendo e só então viu o rosto dele direito. Estava pálido, suado, mas tinha algo nos olhos dele que não era medo. Era raiva, raiva controlada, mas raiva. "Eram 2, ele disse para minha mãe. Tentaram forçar a janela. Minha mãe levou a mão ao peito. Meu Deus, Zeca! E se tivessem entrado? Não entraram. E não vão entrar. Ele foi até a janela dos fundos. O trinco estava torto, forçado, mas tinha segurado. Meu pai pegou uma tábua e pregou por cima, reforçando. O som do martelo na madrugada ecoava seco e alto. Ninguém mais dormiu naquela noite. Ficamos todos na sala, com o lampião aceso, esperando o dia clarear. Minha mãe rezou baixinho, passando as contas do terço entre os dedos. Eu segurava a mão da minha irmã menor, que tinha voltado a dormir no meu colo. Quando o primeiro clarão do dia começou a aparecer no horizonte, meu pai se levantou. "Vou na casa do delegado e vou avisar o padre." Ele foi.
Ainda estava escuro quando saiu, levando apenas o chapéu e a determinação. Voltou no meio da manhã com o delegado e mais 2 homens da vila. Um era o seu Genésio, o outro era o seu Joaquim, o carpinteiro. Todos estavam sérios. O delegado examinou a janela, viu as marcas na madeira, a cerca pisoteada. Isso aqui foi tentativa de invasão, e eu sei quem tem coragem para fazer isso. Ele não precisou dizer o nome. Todo mundo sabia. Vou dar um jeito nisso, o delegado disse. Mas enquanto isso, José, você não vai ficar sozinho aqui. A gente vai fazer um esquema. E foi o que aconteceu. Naquela mesma noite, o seu Genésio dormiu na nossa casa, numa rede armada na sala. Na noite seguinte, foi o seu Joaquim. E assim foi indo. Cada noite, um homem diferente da comunidade vinha ficar conosco. Não era só proteção. Era solidariedade. Era o jeito daquela gente simples dizer: você não está sozinho. O delegado foi até a casa do Arthur. Não sei o que conversaram, mas depois dessa visita, Arthur parou de passar pela nossa estrada. Durante alguns dias, não vimos sinal dele, mas minha mãe não se acalmou. Homem assim não esquece, Zeca. Ele está esperando. Meu pai concordou. Eu sei, mas agora a comunidade inteira está de olho. Ele sabe que se acontecer algo conosco, todos vão saber quem foi. No domingo seguinte, o padre subiu de novo ao púlpito. E dessa vez não falou com meias palavras. Houve uma tentativa de invasão na casa da família do José. 2 pessoas tentaram entrar de madrugada. Não conseguiram, graças a Deus e à vigilância. A igreja inteira ficou em silêncio tenso. Eu sei que há pessoas nesta vila que acham que podem fazer o que querem, que podem ameaçar, que podem tentar roubar. A essas pessoas eu digo: não podem. Não enquanto eu estiver aqui. Não enquanto esta comunidade tiver um pingo de dignidade. Ele bateu a mão na borda do púlpito e o som ecoou forte. E se continuarem, não vão responder só para mim. Vão responder para a justiça de Deus e a justiça dos homens. Nunca tinha visto o padre tão bravo. Ele sempre foi homem calmo, mas naquele dia a indignação tomou conta dele. Depois da missa, as pessoas vieram falar conosco de novo. Dona Margarida trouxe um bolo de fubá ainda quente, para vocês comerem com café. E saibam que meus filhos mais velhos também podem dormir na casa de vocês se precisar. Seu Genésio ofereceu um cachorro. É filho da minha cadela, está grandinho já. Bom de guarda. Late para qualquer estranho. E foi assim que chegou o trovão na nossa vida. Um cachorro vira-lata, com o pelo marrom claro e as orelhas em pé. Desde o primeiro dia ele ficou perto da porta, atento, e latia para qualquer barulho diferente. Com o cachorro, com os homens revezando as noites, com a comunidade inteira nos apoiando, a casa ficou mais segura. Mas o medo ainda morava ali, pequeno, no canto do peito da minha mãe. Eu via quando ela olhava para a janela consertada, quando estremecia com qualquer som da noite. Vai passar, meu pai dizia. O mal se cansa quando não consegue vencer. Mas eu ficava me perguntando, será que o mal realmente se cansa? Ou será que ele só espera uma nova oportunidade? Com o passar das semanas, a vida foi se acalmando. Arthur não apareceu mais, nem mandou recado, nem passou pela estrada. O delegado tinha dado um jeito nele, diziam. Tinha deixado claro que qualquer problema seria resolvido na delegacia, com vara de marmelo se precisasse. Os homens da vila continuaram dormindo lá em casa por mais alguns dias, até que todos sentimos que o perigo tinha passado. O trovão, o cachorro, virou o guardião oficial. Dormia na varanda, com um olho aberto, e latia para tudo que se mexia depois do anoitecer. Mas o mais bonito não foi a ameaça que passou. Foi o que começou a nascer no lugar dela. O padre Olavo chamou uma reunião na capela. Foram quase 20 pessoas. Além dele, estavam Dona Amélia, Dona Cecília, meu pai, seu Genésio, seu Joaquim, Dona Margarida e outros moradores que queriam ajudar. Chegou a hora de usar o resto do dinheiro com sabedoria, o padre disse, abrindo o caderno grande onde tudo estava anotado. Fizemos o telhado da escola, compramos remédios, ajudamos 3 famílias que estavam passando necessidade. Agora precisamos pensar no que vai beneficiar todos por muito tempo.
Dona Amélia falou primeiro. A escola precisa de livros novos. Os que temos estão caindo aos pedaços. Dona Cecília sugeriu outra coisa. Precisamos de um lugar para guardar os remédios. Uma casinha pequena que seja fresca, para os vidros não estragarem no calor. Mas foi seu Genésio quem trouxe a ideia que mudou tudo. Gente, o que mais faz falta aqui é água. A bica seca no verão e no inverno fica barrenta. A gente precisa de um poço de verdade cavado fundo, num lugar bom. O silêncio que veio depois foi de concordância. Todo mundo sabia que ele tinha razão. Meu pai, que até então tinha ficado quieto, falou: tem um lugar perto da escola, num terreno que não é de ninguém. É terra alta, onde não junta enchente. Se a gente cavar ali, a água vai servir às crianças, às famílias que moram perto e todo mundo que passar. A decisão foi tomada. O dinheiro que sobrou seria usado para contratar um poceiro e comprar os materiais: cimento, tijolos, corda, balde, roldana. Mas não ia ser só isso. A comunidade inteira resolveu ajudar. Quem não podia dar dinheiro dava trabalho. Quem não podia dar trabalho dava comida para quem trabalhava. Foi assim que a vila inteira se juntou. O poceiro veio da cidade. Era um homem baixo, de braços grossos e mãos calejadas, que tinha cavado poços a vida inteira. Olhou para o terreno, andou de um lado para o outro, ajoelhou e pegou um punhado de terra, cheirou, deixou escorrer entre os dedos. Aqui tem água, ele disse, mas é fundo, vai dar trabalho. A gente tem braço, meu pai respondeu. Começaram a cavar. O poceiro descia primeiro com a picareta, soltando a terra dura. Depois, os homens da vila puxavam os baldes cheios para cima, numa corda grossa que rangia a cada puxada. Meu pai era um dos que puxavam. Seu Joaquim também. Até o padre Olavo arregaçou a batina e pegou na corda. Eu e outras crianças ficávamos levando água para os homens beberem. Minha mãe e as outras mulheres preparavam comida: angu, feijão tropeiro, broa de milho. Tudo era repartido na sombra de uma árvore grande perto dali. A cada dia, o buraco ficava mais fundo. 2 metros, 4 metros, 6 metros. O poceiro descia com uma lamparina amarrada na cintura, e lá de cima a gente via só a luzinha pequena balançando no fundo escuro. Foi no 9º dia que a picareta bateu diferente. Um som molhado de terra encharcada. O poceiro gritou lá de baixo e a voz dele ecoou como se viesse de dentro da terra. Achou! Tem água! Todo mundo comemorou. As mulheres bateram palmas, os homens se abraçaram, as crianças pularam. Eu corri até a beira do poço e olhei para baixo. A luzinha da lamparina se refletia numa poça escura que ia crescendo devagar. Puxaram o poceiro para cima. Ele saiu sujo, molhado, mas sorrindo. É água boa, limpa. Vai jorrar bastante. Ainda levou mais dias para terminar. Revestiram o poço com tijolos, fizeram a borda de cimento, colocaram a roldana e o balde novo. No último dia, o padre benzeu a água com ramo de alecrim molhado. Que esta água mate a sede de todos, que seja água de paz, de vida, de união. A primeira pessoa a tirar água foi Dona Cecília, a mais velha. Ela desceu o balde devagar, puxou com cuidado, e quando trouxe para cima, a água brilhava limpa como vidro. Ela encheu uma caneca de metal e bebeu. Fechou os olhos e quando abriu, estavam úmidos. Água de bênção, ela disse. Todo mundo quis provar. Passou a caneca de mão em mão. Quando chegou em mim, bebi devagar. A água estava fresca, tinha gosto de terra nova, de coisa pura. Era diferente da água da bica, que sempre tinha um gosto de folha velha. Meu pai bebeu por último. Ficou olhando para o poço, para as pessoas em volta, para o céu que estava clareando depois de uma chuva rápida. Isso aqui, ele disse baixinho, mas todo mundo ouviu. Nasceu de uma caixa enterrada. Nasceu da dor de um homem que foi injustiçado. Mas virou vida. Não foi só o poço que mudou. Foi a vila inteira. As pessoas começaram a se visitar mais, a se ajudar mais. A escola ganhou não só o telhado consertado, mas também bancos novos que seu Joaquim fez com madeira doada.
Dona Amélia conseguiu livros emprestados de uma escola da cidade e montou uma pequena biblioteca num canto da sala de aula. Dona Cecília organizou um grupo de mulheres para aprender primeiros socorros. Ela ensinava como fazer curativo, como dar remédio certo para a febre, como ajudar no parto quando não dava tempo de chamar ninguém. E a nossa casinha? Continuava simples, mas agora era um lar de verdade. As paredes estavam firmes, o telhado não pingava, a horta crescia bonita com alface, couve e tomate. Minha irmã menor brincava no quintal sem tossir, e meus irmãos iam para a escola todo dia com a barriga cheia. Eu tinha virado ajudante da Dona Amélia. Nas tardes em que não tinha aula, eu ia para a escola ajudar a organizar os livros, a limpar os quadros e às vezes ela me deixava ensinar as crianças menores a escrever o nome. Uma tarde, enquanto varriam a sala juntas, Dona Amélia me disse: "Você tem jeito para ensinar, Lídia. Não desperdiça isso." Guardei aquelas palavras como quem guarda a semente. Não sabia ainda o que ia fazer com elas, mas sabia que eram importantes. A vida tinha encontrado um equilíbrio novo. Não era perfeita, não era rica, mas era digna. E tinha algo que a gente não tinha antes: esperança. O poço virou ponto de encontro. Todo dia, de manhã cedo e no fim da tarde, tinha gente tirando água, conversando, trocando notícias. As crianças brincavam em volta enquanto as mães enchiam as latas. Os homens paravam ali antes de ir para a roça, tomavam um gole daquela água fresca e seguiam trabalho. Foi ali, perto do poço, que conheci melhor a família do Joaquim. Ele tinha um menino da minha idade, magrinho, de cabelo espetado, que se chamava Paulinho. A gente se tornou amigo rápido, daquele jeito que criança faz amizade, sem pensar muito, só brincando junto. Paulinho me mostrou onde tinha pé de jabuticaba no mato, me ensinou a fazer estilingue com galho de goiabeira e eu ensinei ele a ler melhor, porque ele tinha dificuldade com as letras. A vida estava boa, tranquila. Até parecia que a história da caixa e das ameaças tinha ficado para trás, como marca de chuva que o sol seca. Mas teve um dia que tudo quase desmoronou. Foi numa tarde de calor pesado, daquelas em que o ar fica parado e até os passarinhos ficam quietos. Paulinho tinha ido ajudar o pai a cortar cana num terreno perto do córrego. Ele era pequeno ainda para cortar, mas ia junto para juntar as canas que caíam e amarrar em feixes. Eu estava em casa, ajudando minha mãe a lavar roupa, quando ouvi o grito. Foi um grito que cortou o silêncio da tarde inteira. Um grito de desespero que fez meu sangue gelar. Larguei a roupa e corri para na estrada. Outros também estavam correndo. Vi seu Joaquim vindo com o filho nos braços, e o menino estava todo ensanguentado. "Socorro! Alguém chama a Dona Cecília! Meu filho cortou a perna!" O facão tinha escorregado da mão do seu Joaquim e pegado na perna do Paulinho. O corte era fundo, e o sangue escorria sem parar, tingindo a calça rasgada e pingando no chão de terra. Minha mãe foi a primeira a reagir. "Traz ele aqui! Deita na sombra! Alguém corre na casa da Dona Cecília!" Eu saí correndo. Nunca tinha corrido tão rápido na vida. Meus pés batiam na terra seca, levantando poeira, e meu peito doía de tanto correr. Cheguei na casa da Dona Cecília quase sem fôlego. "Dona Cecília, é o Paulinho, se cortou com facão." Ela não perguntou nada. Pegou a bolsa de pano que sempre levava nos partos e nas emergências e saiu comigo. Ela era mais velha, mas andava rápido, com passos firmes. Quando chegamos, tinha um círculo de gente em volta do menino. Seu Joaquim estava ajoelhado ao lado, segurando a mão do filho, com o rosto branco de susto. Minha mãe tinha amarrado um pano na perna do Paulinho, tentando estancar o sangue, mas o pano já estava encharcado de vermelho. Dona Cecília afastou todo mundo com um gesto. "Saiam da frente. Deixem o menino respirar." Ela ajoelhou, abriu a bolsa, tirou um vidro de álcool, gaze limpa, linha e agulha. As mãos dela não tremiam. Eram mãos de quem já tinha visto muita coisa e sabia o que fazer. "Joaquim, segura ele firme. Vai doer." Ela limpou o ferimento com álcool. O Paulinho gritou, tentou puxar a perna, mas o pai segurou. Dona Cecília examinou o corte com cuidado,
afastando a pele com os dedos. Cortou fundo, mas não pegou nervo, graças a Deus. Mas precisa costurar, senão não para de sangrar. Ela enfiou a linha na agulha. Eu olhei e senti tontura, mas não desviei os olhos. Precisava ver, precisava aprender. Porque se um dia acontecesse de novo e Dona Cecília não estivesse por perto, alguém precisava saber. A costura foi lenta. Paulinho chorava baixinho, mordendo um pedaço de pano que Dona Cecília tinha colocado na boca dele. Cada ponto que ela dava era firme e preciso. Quando terminou, amarrou a linha, passou mais álcool e enfaixou a perna com gaze limpa. Pronto, ela disse, limpando as mãos num pano. Agora ele precisa de remédio, tem que tomar algo para não infeccionar. Foi aí que o padre Olavo apareceu, trazendo a caixinha de remédios que ficava guardada na sacristia. Aquela caixinha tinha sido comprada com o dinheiro do Álvaro. Dentro tinha vidros de remédio, pomada, gaze, algodão. Dona Cecília pegou um vidrinho pequeno, leu o rótulo e deu para seu Joaquim. 3 gotas, 3 vezes ao dia, até acabar. E troca o curativo todo dia. Se começar a feder ou a esquentar, me chama na hora. Seu Joaquim segurava o vidro com as 2 mãos, como quem segura algo sagrado. Os olhos dele estavam vermelhos, cheios de lágrimas seguradas. Dona Cecília, ele disse, a voz embargada, não tenho como pagar. Ela colocou a mão no ombro dele. Não precisa pagar. Esse remédio foi comprado para isso, para salvar vida. Foi naquele momento que entendi de verdade o que meu pai tinha dito lá no começo. O dinheiro do Álvaro não era tesouro, era ferramenta, e dependia das mãos que usavam. Paulinho ficou de repouso por dias. Eu ia visitar todo dia, levava água fresca do poço, contava histórias para distrair ele. A perna foi sarando devagar, o curativo foi ficando cada vez menos sujo, até que um dia Dona Cecília tirou os pontos e disse: está curado. Vai ficar uma cicatriz, mas isso é marca de menino levado mesmo. Paulinho sorriu. Foi o primeiro sorriso dele em dias. Seu Joaquim nunca esqueceu aquilo. Sempre que via meu pai, agradecia. Se não fosse a caixa, se não fosse vocês terem feito tudo certinho, meu filho podia ter morrido ou perdido a perna. Meu pai sempre respondia do mesmo jeito. Agradeça ao Álvaro. Foi ele que deixou isso guardado para fazer o bem. E era verdade. Aquele dinheiro que estava enterrado, que podia ter virado briga, roubo, maldição, tinha virado vida. Tinha virado remédio. Tinha virado salvação. Naquela noite, sentada na soleira da porta, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu, pensei em tudo que tinha acontecido desde o dia em que meu pai cavou perto da romanceira. Pensei na caixa, no diário do Álvaro, nas ameaças do Arthur, no poço, e agora, no Paulinho salvo. E entendi que a história não era sobre o que a gente tinha achado, era sobre o que a gente tinha escolhido fazer com o que achou, porque o mal estava ali, rondando, esperando, mas o bem também estava, e dependia da gente qual dos dois ia vencer. Os meses foram passando e a casinha depois da ponte não era mais conhecida como a casa mal-assombrada. Agora, quando as pessoas falavam dela, diziam: a casa do José, aquela família que achou a caixa e repartiu. A história tinha mudado, e com ela a gente também tinha mudado. O verão chegou trazendo calor e muito trabalho na roça. Meu pai acordava antes do sol nascer e voltava só quando a noite já tinha caído, com as costas doloridas, mas o coração tranquilo. A colheita tinha sido boa e ele conseguiu vender parte do milho na cidade. Com o dinheiro, comprou um leitão para criar e tecido novo para minha mãe fazer roupa para todos nós. Eu tinha crescido naqueles meses, não só no corpo, mas por dentro. Dona Amélia dizia que eu tinha olhar de quem entendia as coisas, mesmo sendo menina ainda. Ela me emprestava livros mais difíceis agora, livros com histórias de santos, de pessoas que tinham sofrido, mas não tinham desistido. Foi numa dessas tardes de leitura, sentada debaixo da sombra da romanceira, que meu pai chegou com uma ideia. Lídia, vem cá, quero te mostrar uma coisa. Ele tinha na mão um pedaço de madeira. Era uma tábua boa, de lei,
que seu Joaquim tinha dado para ele. Meu pai tinha cortado no formato de uma cruz pequena, do tamanho de um braço aberto. Vou fazer uma marca para o Álvaro, ele disse. Aqui, perto da romanceira, onde a gente achou a caixa. Não é túmulo, porque ele não está enterrado aqui. Mas é lembrança. É respeito. Achei bonito aquilo. Meu pai pegou a faca de cabo de chifre e começou a entalhar na madeira. Devagar, com paciência, foi fazendo as letras. AC e o ano em que tínhamos achado a caixa. Não colocou data de morte porque ninguém sabia. Só colocou aquilo, as iniciais e o ano do recomeço. Quando terminou, lixou a madeira com uma pedra lisa até ficar macia e passou óleo de peroba para não apodrecer com a chuva. Ficou bonita, simples, mas cheia de significado. No domingo seguinte, depois da missa, meu pai convidou quem quisesse para ir até nossa casa. Vieram o padre Olavo, Dona Amélia, Dona Cecília, seu Joaquim com o Paulinho já recuperado, seu Genésio, Dona Margarida e mais algumas famílias. Meu pai tinha cavado um buraco pequeno perto da romanceira. Colocou a cruz ali, firmou bem com pedras em volta e ficou de pé com o chapéu na mão. O padre fez uma oração. Não foi longa, mas foi sentida. Ele falou do Álvaro, de um homem que tinha sido julgado injustamente, que tinha perdido tudo, mas que tinha deixado um pedido, que o que ele juntou servisse para fazer o bem. E vocês, o padre disse, olhando para todos nós, cumpriram esse pedido, transformaram dor em bênção, e essa cruz aqui não é de morte, é de renascimento. Todo mundo ficou em silêncio, até as crianças pararam de correr. Meu pai se aproximou da cruz, ajoelhou na terra e disse baixinho, mas todos ouviram. Álvaro, seu nome está limpo. O que você guardou virou telhado, virou remédio, virou água, virou vida. Obrigado. Vi lágrimas escorrendo no rosto de Dona Cecília. Dona Amélia limpava os olhos com a ponta do chale. Minha mãe segurou minha mão com força. Depois da cerimônia, as pessoas ficaram conversando no quintal. Minha mãe serviu café de cevada com broa de milho que tinha feito de manhã. O sol estava macio e o vento trazia cheiro de capim fresco. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Do portão da cerca, apareceu uma figura. Um homem alto, de ombros caídos, andando devagar. Quando chegou mais perto, reconheci. Era o Arthur. As conversas pararam. Todo mundo olhou. Meu pai se levantou, tenso. O padre Olavo deu um passo à frente, como se fosse se colocar entre os dois. Mas Arthur levantou a mão, num gesto de paz. Ele estava diferente. Mais magro, com o rosto cansado, e o olhar não tinha mais aquela arrogância de antes. José, ele disse, a voz rouca. Eu vim pedir licença para falar. Meu pai não respondeu logo. Ficou olhando para ele, medindo. O padre fez um gesto. Deixa ele falar. Arthur tirou o chapéu e segurou com as duas mãos, apertando. Eu vim pedir desculpas pelo que fiz, pelo que tentei fazer, pela inveja que tomou conta de mim. Ele olhou para o chão, como se as palavras fossem pesadas demais para carregar olhando nos olhos de alguém. Meu filho ficou doente, febre alta que não passava. Eu não tinha dinheiro para médico, não tinha remédio. Fui na casa da Dona Cecília e ela me deu remédio. Não cobrou nada. Disse que era do fundo da comunidade. Arthur engoliu seco. Quando perguntei de onde vinha aquele remédio, ela me disse. Veio da caixa que o José achou. Da caixa que você tentou roubar. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir as folhas da romanceira se mexendo com o vento. Meu filho está bem agora, Arthur continuou, e a voz dele falhou. E eu estou com vergonha. Vergonha de mim, do que fui, do que tentei fazer. Ele finalmente levantou os olhos e olhou para meu pai. Não espero perdão. Só vim dizer que estava errado. E agradecer por não ter me negado o remédio quando eu precisei. Meu pai ficou parado, sem dizer nada. Vi a luta acontecendo dentro dele. Vi a raiva, a mágoa, o medo daquelas noites em que a gente tinha dormido com um olho aberto. Mas vi também outra coisa. Vi compaixão. Meu pai deu um passo à frente. Estendeu a mão. Arthur, o remédio não era meu para negar. Era de todos. E você faz parte desse todos. Arthur olhou para a mão estendida como se não acreditasse. Depois, devagar, apertou.
Os dois ficaram assim, de mãos dadas, em silêncio. O padre Olavo colocou a mão no ombro dos dois. É assim que a gente vence o mal. Não com mais mal, mas com bem. Arthur não ficou muito tempo. Agradeceu de novo, acenou para as pessoas e foi embora andando devagar pela estrada. Mas antes de sumir na curva, ele olhou para trás uma vez, e pela primeira vez desde que eu o conhecia, vi um homem que não estava mais carregando peso nas costas. Depois daquele dia, algo mudou no ar da vila. Era como se uma nuvem pesada tivesse ido embora, deixando o céu mais limpo. As pessoas andavam mais leves, sorriam mais fácil e até as crianças brincavam com menos briga. Arthur não voltou a aparecer na nossa casa, mas passou a ser visto na vila com mais frequência. Ele tinha arranjado trabalho honesto, ajudando na construção de uma casa nova perto da praça. Os homens que trabalhavam com ele diziam que ele era trabalhador, calado, mas que pegava firme no serviço. Uma tarde, minha mãe estava lavando roupa no poço quando viu a esposa do Arthur chegando com as crianças. Minha mãe me contou depois que sentiu o coração apertar, sem saber como reagir. Mas a mulher só sorriu tímida, pediu licença e começou a tirar água junto com as outras. Foi assim, devagar, que até aquela família foi sendo aceita de volta. Porque a comunidade tinha aprendido que o mal não é do tamanho das pessoas, é do tamanho das escolhas. E quando alguém escolhe mudar, merece chance. Naquele tempo, eu já estava ajudando Dona Amélia quase todos os dias na escola. Ela tinha me ensinado não só a ler e escrever melhor, mas a ensinar também. Eu tomava conta das crianças menores, ensinava o alfabeto, contava histórias e sentia uma alegria diferente fazendo aquilo. Era como se estivesse plantando alguma coisa que ia crescer depois, longe dos meus olhos. Você nasceu para isso, Dona Amélia me disse um dia, enquanto organizávamos os livros. Nasceu para passar conhecimento adiante. Não esquece isso, Lídia. Guardei aquelas palavras como tesouro. Porque eu sabia, mesmo sendo menina ainda, que tinha achado o meu caminho. Meu pai continuava trabalhando duro na roça, mas agora tinha ajuda. Seu Joaquim ia com ele algumas vezes, e os dois trabalhavam juntos, repartindo a colheita no fim. Meu pai dizia que trabalho compartilhado é trabalho que rende dobrado, e eu via que era verdade. A casinha tinha virado ponto de referência. Quando alguém perguntava como chegar em algum lugar, a resposta sempre passava por ali. É depois da ponte, perto da casa do José, aquela com a romanceira no quintal. E a romanceira? Ah, aquela árvore parecia ter entendido tudo o que tinha acontecido. Dava frutos como nunca tinha dado antes. Romãs grandes, vermelhas por dentro, cheias de sementes doces. Minha mãe fazia suco para os vizinhos, e as crianças adoravam chupar as sementes e cuspir longe, vendo quem cuspia mais distante. Foi perto daquela romanceira, numa tarde quente de fim de ano, que meu pai sentou comigo e disse algo que nunca esqueci. Lídia, você viu tudo o que aconteceu aqui. Viu o bem e viu o mal. Viu gente boa e gente ruim. Viu gente ruim virar boa. O que você aprendeu com tudo isso? Pensei um tempo antes de responder. Não queria dar uma resposta pronta, daquelas que criança dá para agradar adulto. Queria falar a verdade que estava no meu coração. Aprendi que a gente sempre tem escolha, pai. Mesmo quando parece que não tem. Ele sorriu. E o que mais? Aprendi que riqueza não é o que a gente guarda, é o que a gente reparte. Ele passou a mão no meu cabelo, do jeito que sempre fazia quando estava orgulhoso. Você aprendeu certo, minha filha. E não esquece nunca disso. Naquele fim de ano, a comunidade decidiu fazer uma festa perto do poço. Não era festa grande, não tinha luxo nem enfeite comprado. Mas tinha fartura do que importava, comida feita com carinho, música de viola, risada de criança, abraço de amigo. Cada família levou o que podia. Minha mãe fez broa de milho e um doce de abóbora com coco que ficou uma delícia. Dona Margarida levou frango assado com farofa. Seu Genésio doou 2 sacos de arroz que cozinharam num caldeirão enorme. E teve bolo, teve cocada, teve paçoca. O padre Olavo abençoou a mesa antes de começar a festa. Ele agradeceu pela água que não faltava mais, pelos remédios que tinham salvado vidas,
pela escola que estava de pé e pela união que tinha nascido de uma caixa enterrada. Deus age de modos misteriosos, ele disse. Às vezes, usa o que está escondido para trazer à luz o que é verdadeiro nas pessoas. À noite, acenderam fogueira. As chamas subiam alaranjadas para o céu escuro, crepitando, soltando faíscas que pareciam estrelas pequenas. Os homens tocavam viola, as mulheres cantavam e as crianças dançavam em volta do fogo. Eu estava sentada perto da minha mãe, com a cabeça encostada no ombro dela, quando vi o Arthur chegando. Ele vinha devagar, trazendo a família. A esposa carregava uma travessa coberta com pano branco. As pessoas olharam, mas ninguém disse nada ruim. Seu Genésio até acenou, chamando ele para perto do fogo. A esposa do Arthur descobriu a travessa. Era um pudim de leite, brilhando à luz da fogueira. Fiz com o leite da nossa vaca, quis trazer para agradecer. Dona Cecília foi a primeira a sorrir. Vem, senta aqui com a gente, tem lugar para todos. E tinha lugar. Porque a mesa que a comunidade tinha construído não era só de madeira, era de perdão, de segunda chance, de amor que escolhe amar mesmo quando dói. Naquela noite, sentada perto do fogo, olhando as pessoas que eu amava, pensei em tudo que tinha acontecido desde o dia em que meu pai bateu a enxada naquele lugar e ouviu o som oco da caixa. Pensei no medo que sentimos, nas noites sem dormir, nas ameaças, no Paulinho sangrando, no Arthur ameaçando, mas pensei também no poço jorando água limpa, na cruz singela perto da romanceira, no aperto de mão do perdão, nas vidas que foram salvas, e entendi que aquela caixa não era maldição nem bênção. Era espelho, mostrava o que tinha dentro de cada um, e a gente tinha escolhido deixar a luz ganhar. Meu pai estava do outro lado da fogueira, conversando com o padre. Vi ele olhar para nossa casinha, agora iluminada pela luz fraca que saía da janela. A casinha que ninguém queria, que diziam ser mal assombrada, que estava além da ponte que rangia. Aquela casinha agora era lar, era símbolo. Era a prova de que quando a gente escolhe fazer o bem, mesmo sendo pobre, mesmo sendo difícil, mesmo com medo, a vida responde. O poço continuava ali, no centro da praça, dando água para todos. Água que lavava roupa, matava a sede, regava a horta. Mas também lavava mágoa, lavava inveja, lavava rancor. E foi assim, minhas queridas amigas, que aprendi a lição mais importante da minha vida. Não é o tamanho do que temos que importa, é o tamanho do que fazemos com o que temos. Os anos foram passando, e a vida seguiu seu curso natural, como um rio que corre sem pressa, mas sem parar. Eu fui crescendo, deixando de ser menina para virar moça. Meus irmãos também cresceram, cada um encontrando seu caminho. A casinha depois da ponte continuou sendo nosso lar, cada vez mais firme, cada vez mais cheia de memórias boas. Dona Amélia me ensinou tudo o que sabia. Quando ela ficou mais velha e as pernas começaram a pesar, fui eu quem assumi a escola. Não tinha diploma pendurado na parede, não tinha papel carimbado dizendo que eu era professora, mas tinha coração para ensinar, e isso a comunidade sabia. Ensinei dezenas de crianças a ler e escrever. Vi meninos que não sabiam segurar o lápis direito se tornarem homens que assinavam o próprio nome com orgulho. Vi meninas tímidas virarem mulheres que liam a Bíblia na igreja em voz alta. E cada vez que isso acontecia, eu lembrava da caixa, do dinheiro que tinha comprado os primeiros livros e sentia gratidão. Meu pai trabalhou na roça até o corpo pedir descanso. Mesmo depois, continuou cuidando da horta, da romanceira, dos bichos. Ele envelhecia com dignidade, com as costas curvadas pelo trabalho, mas com a cabeça erguida pela honra. Nunca se arrependeu da escolha que fez naquele dia, quando a enxada bateu na caixa. Dormi bem todas as noites, ele me disse uma vez, já velhinho, sentado na sombra da romanceira. E isso não tem preço. Minha mãe se tornou benzedeira. Aprendeu com Dona Cecília as rezas, os chás, os cuidados com os doentes. Quando Dona Cecília partiu para o descanso eterno, foi minha mãe quem assumiu aquele papel na comunidade.
Ela benzia quebranto, curava espinhela caída, fazia garrafadas para a dor nas costas, e nunca cobrou 1 centavo. Conhecimento que cura não se vende, ela dizia. Se dá. O poço continuou dando água, ano após ano. Virou parte da paisagem, parte da história da vila. Muita gente nova que nasceu depois nem sabia direito de onde tinha vindo aquele poço. Mas os mais velhos sabiam, e contavam para os netos, nas tardes de domingo, a história da caixa enterrada e da família que escolheu fazer o certo. Arthur nunca mais causou problema. Trabalhou honestamente até o fim dos seus dias, criou os filhos com decência e, quando partiu, foi enterrado no cemitério da vila como qualquer outro. Na missa de 7º dia, meu pai estava lá, porque perdão de verdade não esquece, mas também não guarda rancor. A cruzinha perto da romanceira permaneceu. Com o tempo, a madeira foi escurecendo, ganhando aquela cor de coisa antiga, mas as letras ainda estavam legíveis. AC. Sempre que eu limpava o quintal, passava a mão naquela cruz e sussurrava. Obrigada, Álvaro. Você salvou mais gente do que imagina. Porque era verdade. O dinheiro tinha acabado, claro. Foi usado até a última moeda, até o último anel. Mas o que ele gerou continuou. O poço continuava dando água. A escola continuava ensinando. As pessoas continuavam se ajudando, porque tinham visto que era possível, que funcionava, que valia a pena. Casei tarde, com um homem bom, trabalhador, que respeitava minha vocação de ensinar. Tivemos filhos, e para cada um deles contei a história da caixa. Quis que soubessem de onde vínhamos, que lição carregávamos, que herança era aquela. A maior riqueza que vocês vão receber, eu dizia para eles, não é de dinheiro, é de caráter. É saber escolher o certo mesmo quando o errado parece mais fácil. Quando meu pai adoeceu, já muito velho, pedi para levarem a cama dele para perto da janela que dava para o quintal. Ele queria ver a romanceira, queria ver a cruz, queria ver o lugar onde tudo tinha começado. Numa tarde, segurando a mão dele, fininha e enrugada, ele me olhou com aqueles olhos ainda brilhantes, ainda vivos. Lídia, ele disse a voz fraca, você acha que fiz certo? Apertei a mão dele com força. Pai, o senhor fez mais do que certo. O senhor ensinou uma vila inteira a ser melhor. Ele sorriu. Foi um sorriso cansado, mas feliz. Então valeu. Meu pai partiu dormindo, com o cheiro da romanceira entrando pela janela aberta e o som dos passarinhos cantando lá fora. Morreu em paz, como tinha vivido depois daquela escolha. Em paz. No velório, a casa encheu de gente. Vieram pessoas de outras vilas, gente que eu nem conhecia, mas que tinha ouvido falar dele. Cada um trazia uma história. Uma coisa que ele tinha feito, uma palavra que tinha dito, uma ajuda que tinha dado. E eu entendi, naquele dia, que meu pai não tinha sido um homem importante no sentido que o mundo entende. Não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nome em placa, mas tinha deixado marca. Marca do tipo que não apaga. Marca em gente, marca em vida. O padre, já outro, mais novo, que não tinha conhecido a história toda, me pediu para falar no enterro. Fiquei de pé, na frente de todos, e contei. Contei da caixa, do diário do Álvaro, da decisão difícil, das ameaças, do poço, da cruz, do perdão. Meu pai podia ter escondido tudo, eu disse, e a voz saiu firme, mesmo com o coração apertado. Podia ter usado para ele, para nós. Ninguém ia saber, mas ele escolheu outro caminho, e esse caminho não enriqueceu nosso bolso, enriqueceu nossa alma, e a alma de uma vila inteira. Depois do enterro, caminhei até o poço. Estava anoitecendo e a praça estava vazia. Sentei na borda de cimento, olhei para a água lá embaixo, escura e profunda, e chorei. Chorei pela saudade, pela perda, mas também pela gratidão. Porque meu pai tinha me ensinado a lição mais importante, que a gente pode não escolher o que encontra na vida, mas escolhe sempre o que faz com o que encontra. Tirei água do poço. Bebi devagar, sentindo o gosto fresco, limpo, e agradeci. Agradeci por tudo, pelo sofrimento que nos ensinou, pela tentação que vencemos,
pela comunidade que nos acolheu, pelo perdão que nos libertou, e agradeci pelo meu pai, que tinha sido sábio quando era tão fácil ser egoísta, que tinha sido forte quando era tão fácil ter medo, que tinha sido luz quando tanta gente escolhia a sombra. Voltei para casa quando a noite já tinha caído de vez. A casinha estava iluminada. Meus filhos me esperavam. A vida continuava como sempre continua. Mas agora eu sabia, com toda certeza, que não estávamos apenas vivendo. Estávamos honrando. Honrando uma escolha. Honrando um legado. Honrando a memória de 2 homens, Álvaro, que guardou com esperança, e meu pai, que repartiu com sabedoria. E essa história, minhas queridas amigas, é o que carrego comigo até hoje. É o que conto para meus netos, para quem quiser ouvir. Porque enquanto houver gente contando, a lição não morre. A lição de que o bem vence. Nem sempre rápido, nem sempre fácil, mas vence. Estou aqui agora, sentada na varanda da mesma casinha depois da ponte, com tantos anos nas costas e tantas histórias no coração. Meus cabelos estão brancos, minhas mãos tremem um pouco quando seguro a xícara de chá de erva cidreira, mas minha memória está viva. Viva como a romanceira que continua dando frutos todos os anos. A casinha não é mais minha. Passei para um dos meus filhos, que mora aqui com a família dele. Mas eles me deixam vir sempre que quero, e eu venho. Porque é aqui que tudo começou. É aqui que aprendi quem eu sou. Olho para o quintal e vejo os bisnetos brincando embaixo da romanceira. Eles não sabem ainda, são pequenos demais, mas um dia vou contar para cada um a história da caixa. Vou contar do bisavô deles, que teve coragem de fazer diferente. Vou contar do Álvaro, um homem que eles nunca conheceram, mas que mudou a vida de todos nós. A cruzinha ainda está lá, meio torta agora, com a madeira carcomida pelo tempo. Meu filho quis trocar por uma nova, mas eu não deixei. Deixa ela assim, pedi. É assim que as coisas de verdade são, gastas pelo tempo, mas ainda de pé. Às vezes, quando venho aqui sozinha, coloco flores silvestres perto da cruz. Não é ritual religioso, não é superstição, é gratidão mesmo. É um jeito de dizer, não esquecemos. O que você plantou continua dando fruto. O poço na praça ainda funciona. Modernizaram, colocaram bomba elétrica, mas a água é a mesma. Limpa, fresca, generosa. Tem uma plaquinha agora, que a prefeitura colocou, dizendo que aquele poço foi construído pela comunidade há tantos anos. Não fala da Caixa, não fala do Álvaro, não fala do meu pai, mas não precisa. Quem precisa saber, sabe. A escola também continua. Maior agora, com mais salas, mais professores. Mas no cantinho da biblioteca tem uma prateleira que chamam de Prateleira da Dona Lídia, com os livros mais antigos, aqueles que sobraram da época da Dona Amélia. Meus netos estudaram lá. Meus bisnetos estudam agora. E sabe o que me emociona? É que a essência continua. Ainda tem gente que ajuda a gente. Ainda tem vizinho que leva comida quando o outro está doente. Ainda tem comunidade. Porque a semente que foi plantada naquele dia, quando meu pai escolheu fazer o certo, não morreu. Ela brotou, cresceu, deu frutos, e os frutos deram novas sementes. Claro que nem tudo é perfeito. O mundo mudou tanto. Tem coisas agora que eu nem entendo direito. Mas tem algo que não muda. A escolha entre o bem e o mal continua sendo nossa. Todo dia, em cada pequena decisão. Quando falo isso para meus netos, alguns acham que sou velha dramática. Acham que estou presa no passado. Mas não estou. Estou ligada a uma verdade que não envelhece. Caráter importa. Escolha importa. O que fazemos quando ninguém está olhando importa. Quantas vezes na minha vida tive que escolher entre o fácil e o certo, entre o meu e o nosso, entre guardar e repartir. E toda vez que escolhi seguir o exemplo do meu pai, dormi em paz. Toda vez que não segui, passei a noite acordada, ouvindo a consciência cobrar. Tem gente que me pergunta, Dona Lídia, a senhora não se arrepende? Se tivessem ficado com tudo, a vida não teria sido mais fácil? E eu respondo sempre a mesma coisa. Mais fácil? Talvez. Mas seria vida de verdade? Não.
Porque a gente pode ter muito e ser pobre por dentro. Pode ter pouco e ser rico de alma. E meu pai escolheu a riqueza que não apodrece, que não enferruja, que ladrão nenhum rouba, a riqueza da consciência tranquila. Outro dia, estava na missa, e o padre novo, que não conheceu minha história toda, falou sobre o reino dos céus. Disse que o reino não é um lugar que a gente vai depois, é um jeito de viver agora. É quando escolhemos fazer o bem, mesmo tendo chance de fazer o mal. É quando repartimos mesmo podendo guardar. É quando perdoamos mesmo tendo o direito de guardar mágoa. E eu pensei, foi isso que meu pai construiu. Um pedacinho do reino dos céus, ali naquela casinha humilde, naquela comunidade simples, com aquele dinheiro que podia ter sido maldição, mas virou bênção. Hoje, quando vejo as notícias, quando ouço falar de tanta gente trapaceando, roubando, mentindo, meu coração aperta. Mas aí eu olho para essa casinha, para essa romanceira, para esses bisnetos brincando, e lembro, o bem ainda existe. O bem ainda vence. Pode demorar, pode custar, pode doer, mas vence. E vocês, minhas amigas queridas, que estão me ouvindo agora, sabem por que estou contando tudo isso? Não é para me gabar, não. É para dizer que cada uma de nós, não importa a idade, não importa a situação, tem uma caixa enterrada dentro de si. Uma escolha guardada. Um momento em que a vida vai perguntar: o que você vai fazer com o que te foi dado? Pode ser uma herança, pode ser um segredo, pode ser uma oportunidade, pode ser um conhecimento, mas vai chegar. E nessa hora, lembrem do meu pai. Lembrem que ele tinha fome, tinha necessidade, tinha medo, mas escolheu o claro, escolheu a divisão, escolheu a transparência. E o que ele ganhou? Não ganhou fortuna, mas ganhou coisa melhor. Ganhou respeito, ganhou comunidade, ganhou paz. E deixou uma história que continua viva, mesmo ele já tendo partido. É isso que eu quero deixar também. Não dinheiro, porque não tenho. Não bens, porque são poucos. Mas quero deixar essa história, esse testemunho, essa certeza de que vale a pena fazer o certo. O sol está se pondo agora, tingindo tudo de dourado. A romanceira parece estar em chamas com essa luz. Os bisnetos foram chamados para dentro, para o banho e a janta. A casinha vai acendendo as luzes, uma a uma, e fico aqui mais um pouco, sentindo o vento fresco que vem do córrego. Fecho os olhos e agradeço. Agradeço pela vida que tive, pelas lições que aprendi, pelas pessoas que amei, pela comunidade que me criou, pelo pai que me ensinou. E agradeço pelo Álvaro, um homem que nunca conheci, mas que deixou mais do que dinheiro. Deixou um pedido, um desejo, uma esperança de que sua dor pudesse virar algo bom. E virou, Álvaro. Virou escola, virou água, virou remédio, virou vida. Seu nome está limpo. Mais do que limpo, está abençoado. Então, para vocês que me ouviram até aqui, que caminharam comigo por essa lembrança comprida, eu deixo a mesma coisa que meu pai me deixou. Uma escolha. Escolham a luz, mesmo quando a escuridão parecer mais forte. Escolham repartir, mesmo quando guardar parecer mais seguro. Escolham perdoar, mesmo quando a mágoa parecer mais justa. Escolham o bem, sempre. Porque no fim, quando estivermos velhinhas como eu, olhando para trás, não vamos lembrar do que tivemos. Vamos lembrar do que fizemos com o que tivemos. E se fizermos certo, vamos dormir em paz. Todas as noites. Como meu pai dormiu. Como eu durmo. E essa, minhas queridas, é a maior riqueza que existe. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Que abençoe suas escolhas. Que abençoe seus caminhos. E quando a vida colocar uma caixa enterrada na frente de vocês, lembrem dessa história. Lembrem da casinha depois da ponte. Lembrem da romanceira. Lembrem do poço. Lembrem do perdão. E escolham bem. Sempre escolham bem. Um abraço apertado de quem viveu, aprendeu e está aqui para contar. Com carinho, Lídia.